Uma satisfação recebê-lo, Jorginho, lateral do Tetra, mas também do Mundial de Juniores de 83 e também de uma medalha olímpica com a seleção em 88. Muita história com a amarelinha, não é? Oh, prazerzão estar contigo aqui, Bocage, escola. Muito bom estar com vocês aqui. Bocage já me conhece já desde moleque, desde 18 anos de idade. A gente teve muitos momentos muito bons e é sempre bom estar contigo, meu amigo. Quando você foi, aí você foi para a seleção, da seleção você foi para o Flamengo. Foi. Isso, em 84, junho de 84 fui contratado. Você tinha o Leandro ali, né? Aí era fera. Esse era o melhor. Como é que era essa relação com o Leandro? Então, foi maravilhosa, porque na realidade eu nunca fiquei no banco no Flamengo. A mesma situação aconteceu também no Flamengo. Eu fui para jogar de lateral esquerdo, porque o Júnior tinha saído para o Torino. E eu fui para jogar de lateral esquerdo. Eu lembro do Zagallo até hoje, ele falando para mim, ele falou: Jorginho, você está muito bem, né? Você foi muito bem na seleção, está muito bem no América, jogando de lateral direito, lateral esquerdo. E aqui você está vindo para jogar de lateral esquerdo, mas eu sei também que você joga de lateral direito e você vai ficar na reserva dos dois. No momento, você vai ter que lutar pela sua posição. Eu tinha que lutar pela minha posição. Eu sabia que era uma possibilidade maior do lado esquerdo com a Adalberto. O Adalberto estava muito bem, mas realmente tomar a vaga do Leandro era quase que impossível. Só que no primeiro jogo contra o Botafogo, quando nós fomos estrear, o Moser machucou. Ele jogando um futevôlei, o Moser machucou, ele esticou demais a perna, teve um estiramento na posterior da coxa. Ele nem esticava muito a perna, não subia a subia perna. muito. Você vê, ele foi quase que ele não dava um charque, que não existia o charque nessa época, a gente estava na quadra, né? Numa quadra normal lá no ginásio do Flamengo, né? De madeira. Mas ele esticou demais a perna, teve um estiramento. E o Leandro, a gente estava com alguns jogadores machucados. O Figueiredo estava machucado, se eu não me engano, a gente já estava com o Guto já, que veio a falecer depois, né? O Guto, que era zagueiro, inclusive, da seleção também. Ele também estava machucado. E aí o Leandro falou para o Zagallo: Zagallo, o Jorginho está muito bem, pode botar o Jorginho na direita que eu vou para a zaga. Eu estou bem, eu posso jogar de zagueiro e tal. Ele foi, ele gostou, graças a Deus, ele ficou de zagueiro e eu fiquei na lateral direita. Então, nunca sentei no banco no Flamengo, sempre como titular na lateral direita. E ele te orientava também? Ele te muito, te assim, ajudou na muito? realidade eu sempre olhei muito a forma dele jogar. Eu fui Geraldino, vi muito o Leandro jogar, vi vários outros laterais jogar, né? De moleque eu era vascaíno, então vi muito Orlando Lelé jogar, vi Perivaldo, vi essa galera toda, mas o Leandro era o cara diferenciado. E quando eu fui para o Flamengo, ele me deu muitos toques, o momento certo de ultrapassar, a questão da marcação, a questão do diálogo, a importância que tem do lateral, por exemplo, quando a bola estava do lado esquerdo, que eu tenho toda a visão, eu tenho uma visão privilegiada, que eu estou cobrindo o meu zagueiro pelo lado direito, então ali eu tinha que falar, eu tinha que me comunicar. Então tudo isso foram toques desse craque, né? Que realmente assim, foi o maior... Claro, depois do Zico, o maior nome na minha vida, mas para mim o Leandro sempre foi um Zico de lateral direito, um Zico de zagueiro, porque ele realmente é extraordinário. E era mesmo. Eu me lembro, eu cobria Flamengo na época, quando o Zico foi negociado com o Udinese, e foi feita uma enquete entre os jornalistas que cobriam o Flamengo. E todo mundo votou que o Leandro deveria ser o novo camisa 10. Pela qualidade que ele tinha. Capacidade, e ele, de jeito nenhum, ninguém queria pegar aquela 10 na hora. Uma história do Jair. Jair... você com a garotada, né? Porque era todo mundo de 18 assim, anos. Ele... Assim, é difícil lembrar uma coisa específica. Tem algumas coisas assim, mas que não dá para contar, porque tem até palavrão no meio. Fica mais complicado. A gente bota o pi. Na hora do pi. Mas o que a gente... Foi uma coisa que a gente ouviu falar dele, né? Que o Café era o parceiraço dele. Ele falou, Café. E o Café estava no banheiro. Aí o Café falou, calma, Jair. Aí ele falou, Café. Aí, Café, aquela coisa toda, aquele jeitão dele de falar, com aquele beicinho dele assim, né? Aí ele falou, tô no banheiro. Ele falou, você por um acaso escuta com o... Porra. Então, esse é o Jair Pereira, assim, que era muito divertido, era muito bom. Antigamente, a gente sentava, né? O treinador ficava em pé e a gente sentava, às vezes sem camisa. E ele conversava com a gente antes do... Então, assim... Cada momento desse era muito precioso, porque ele realmente contava as histórias dele, as histórias da família, e era assim, um professor realmente assim que trazia histórias fantásticas para a gente. E essa é uma delas aí. Dali surgiu também uma amizade com o Dunga. Com certeza. A gente começou uma amizade... Não, assim, eu acho que a coisa aconteceu mais
amizade mesmo aconteceu a partir de 2010. Quer dizer, não 2010, desculpa. De 2006, quando a gente realmente ficou muito próximo. Porque foi uma pergunta que eu fiz para ele. Eu falei, Dunga, por que você me chamou para ser teu auxiliar? E a resposta dele foi algo que marcou muito a minha vida. Ele falou, porque os meus amigos, por exemplo, que eu de tomar vinho, não são os mesmos que eu quero trabalhando comigo. Eu tenho certeza absoluta, uma, que você tem experiência, você fez o trabalho no América, eu tinha feito o trabalho no América, 2005, 2006. E a outra coisa que eu acho que você é um cara muito, muito correto e eu tenho certeza que você vai me proteger, que você não vai querer minha posição, mas vai querer meu espaço. Isso, para mim, fez toda a diferença. Ele falou para mim, você é uma pessoa que eu confio. E isso foi muito importante ouvir dele, porque a gente não era exatamente amigos assim, próximos, apesar de ter jogado junto em 82 e 83, jogamos em 88, jogamos em 90, jogamos também em 94, mas a gente não era, por exemplo, tinha um grupo eu era mais amigo do Zinho, do Bebeto, assim, questão do Flamengo, o próprio Aldair, Tafarel, Paulo Sérgio. Não, mas assim, não era só do Rio de Janeiro, Paulo Sérgio e tal. Tinha uma galera que a gente chamava dos dinos. Era Branco, Romário, Ricardo Rocha, Dunga. Essa galera era a galera... Os dinossauros, os dinossauros, Não eram os mais velhos, mas era as que a gente chamava dos dinos, né? Era uma galera que era mais junta entre eles. E eu com essa galera, assim. Só que essa turma de 94, ele tinha uma grande diferença. Estava todo mundo junto. A gente sabia que existia uma amizade maior entre eu e Bebeto, entre eu e Paulo Sérgio, que era meu companheiro de quarto, entre eu e Zinho. Mas a gente se dava muito bem. Ao ponto da gente, todos os jogos, 7 jogos, a gente tinha uma reunião no dia do jogo para saber se tinha algum problema, para a gente poder tratar ali, para a gente entrar em campo zerado, sem nenhum problema. Então, foi uma seleção muito diferente, e tudo isso começou lá em 83, né? Qual a importância do Zagallo nesse título de 94? Porque ele era um motivador maravilhoso. Com certeza. Né? Além de ser um motivador, o Zagallo conhecia a mente do atleta, o coração do atleta. E talvez por isso, a gente sabe que ele e Romário tiveram um embate até, né? Quer dizer, infelizmente a coisa não aconteceu uma união dos dois. Eu gostaria muito que isso tivesse acontecido. Infelizmente não aconteceu. Mas porque o Zagallo, ele tinha propriedade em falar. Ninguém aqui, ele falou para o Romário queria jogar, eu sei que ele viajou da Holanda, eu viajei da Alemanha, outro viajou da Itália e tal, todo mundo queria jogar, mas tinha gente que ficou no banco, e o Romário não queria ficar no banco. Então, eu acho que, ainda mais vendo hoje como treinador, foi um ato de indisciplina. Por mais que o Romário, a gente sabe como é que ele é, gosto pra caraca do baixinho, ele me respeita, eu respeito ele demais, mas para mim foi uma atitude errada. Por mais que ele pode ficar chateado, como ele falou, né, que ele tá pé da vida e tal, pode ficar, mas respeite. Tem que respeitar a decisão, pode falar o que for, mas isso trouxe um grande prejuízo para ele, que ele acabou ficando de fora e trouxe prejuízo para a seleção, porque ele era um cara muito importante. Mas o Zagallo foi muito importante, porque nesse momento ele demonstrou o seguinte, aqui tem comando. Sim. Aqui tem uma liderança forte, não é só, entendeu? Que aqui eu estou aqui porque eu sou tricampeão e tal, mas eu tenho uma liderança, eu conheço muito bem e tal. E é claro que chegou no momento final, eles acabaram convocando o Romário, mas o mais importante o Zagallo foi uma peça muito importante para o Parreira ali, porque era alguém que conhecia o coração do atleta, conhecia a mente do atleta e conhecia muito de tática também. Foram vários momentos que o Parreira estava falando alguma coisa que o Zagallo entrava e falava, mas a gente tem que estar muito atento com essa situação, com essa cobertura, com essa infiltração, porque ele conhecia muito bem os atalhos. Então, nessa questão motivacional, ele era incomparável, porque o cara que tem uma sacada para a gente, toda semana ele falava, faltam 7, eu lembro, e faltam 6, e todos quando passava, e ele não era só isso, ele fala, vocês serão campeões, acreditem nisso, coloque isso na cabeça de vocês, coloque isso no coração de vocês vão marcar a história, eu já passei por isso, eu sei o que é isso, e vocês vão mudar a vida de vocês, os contratos de vocês serão melhores, vocês serão mais respeitados, vocês colocarão o nome de vocês na história do futebol mundial. Isso era
Todos os dias ele falava isso. E isso vai entrando naturalmente no nosso coração. Hoje o futebol é um grande negócio. Você vê os bettings da vida que existem aí, aposta para tudo quanto é lado, então é muito dinheiro envolvido. Você é contra ou a favor? Eu sou contra. Eu respeito bastante, a situação naturalmente está indo, mas é um grande problema. Eu sei que caráter, não adianta, é uma coisa que você trabalha já desde criança, você vai formando o caráter de uma criança. E quem se envolve com isso não tem caráter. Mas, se você pega um atleta, talvez de uma segunda divisão, de uma terceira divisão, que ganha um salário muito baixo, se ele não é um cara muito firme, não tem um caráter realmente reto, ele muito provável acaba se corrompendo. E para um cara que ganha talvez aí 20 mil e que de repente bate na mão dele R$1 milhão, é um problema. É um problema. O cara pode de repente pirar. E outra coisa, uma falha bizonha já passa a ser suspeita. Já passa a ser suspeita, exatamente. Como já aconteceu várias vezes. A gente viu aí o jogo... Agora, Sport Novo Horizontino. Sport Novo Horizontino. Estava vendo isso, estava vindo para cá e vendo o gol, né? Que eu não tive a oportunidade de ver o jogo. É assim, tu vê claramente que o jogador ele simplesmente não olhou para o goleiro, só que o goleiro já estava numa posição, que eu acho um absurdo também o goleiro sair do gol. Pelo amor de Deus, antes de você estar construindo uma jogada, você não pode já estar numa situação como se posicionando como zagueiro. Pelo amor de Deus. Para mim é um absurdo. Eu acho ótimo o futebol moderno de hoje. Gosto muito de ter a posse de bola, gosto muito de sair jogando, mas às vezes não dá. Às vezes, uma ligação direta, você chama o adversário para cima de você, com uma ligação direta, você surpreende o teu adversário. E o que a gente vê hoje, assim, é demasiado mesmo essa coisa do jogo curto ali. E muito time levando o gol por causa disso, né? Exatamente. Muita gente tomando gol e mantendo essa situação. Agora, volta lá no amor à camisa. Então, do amor à camisa, então, assim, hoje os jogadores estão saindo muito jovens. Então, os jogadores estão saindo às vezes, com 12, 13 anos. Aqueles que já chegam no profissional, rapidamente, só para completar essa situação, como o Vinícius Júnior, como o Rodrigo, que saem daqui com 16 para 17 anos, 18 anos, eles não criam essa raiz com a camisa da seleção brasileira. Eu saí com 24 anos, então... Já criei como sendo campeão sul-americano, campeão mundial sub-20, sendo campeão e jogando muitos jogos dentro do Brasil. Quantas vezes a gente jogou no Brasil? Seja pelas eliminatórias, antigamente as eliminatórias eram direto, a gente enfrentava todo mundo, não eram grupos, a gente enfrentava todas as outras equipes. Na realidade, quer dizer, era ao contrário, era de grupos, e a gente ficava muito tempo. E agora enfrenta, só que eles ficam 9 dias aqui apenas. Então, o tempo que a gente passava, a gente tinha contato com a torcida, seja na Granja ou em qualquer outro lugar que a gente ia, a torcida ia, estava presente no aeroporto, e agora as coisas mudaram. Os jogadores estão totalmente blindados por causa das mídias sociais. E uma coisa que ficou muito marcada na época que você foi assistente ali do Dunga, foi o relacionamento com a imprensa. Era difícil, porque acaba que você comprou muita briga, né, do Dunga. Sim, mas assim, o Dunga, você conhece o Dunga bem. E teve um caso com o Escobar. Com o Escobar. Recente, né? Então, eu cheguei nessa oportunidade, o que a gente combinava, né? Eu ficava de frente pro Dunga, quando eu não estava junto dele, eu ficava de frente para ele, assim, eu falava, olha para mim, por favor, para você se acalmar, porque o Dunga é um cara, assim, bateu, levou. É aquele gauchão mesmo que não leva desaforo para casa. E o Escobar, ele só discordou. Ele só fez assim. Depois eu conversei com ele, né? Que ele falou que ele tinha feito assim. Eu não tinha visto, porque o Escobar estava atrás de mim. Só que quando ele começou a quase que trincar os dentes e começou a falar entre os dentes ali do Escobar, eu falei, não. Só que ele não olhava para mim. Então, quer dizer, ele se fechou completamente naquela situação. Mas o Dunga tem um coração maravilhoso. O Dunga é um cara que muita gente já ouviu a gente falar, ele guarda rancor, ele leva isso para o coração e tal. E eu falei com ele, ele falou, Jorge, na hora eu fiquei nervoso e tal, mas deixa pra lá. Eu falei, cara, o Escobar é uma mãe, o Escobar é um cara gente boa demais, ele é torcedor do América, ele gosta do América, aquela coisa toda. Eu tenho muita intimidade com ele e tal. Aí ele falou, mas depois eu vejo isso. Nunca viu, mas eu gostaria até de um dia aproximar os dois, porque seria muito legal ver os dois fazendo. Eu vi uma declaração recente do Escobar falando sobre isso, que ele gostaria de ter essa aproximação, que ele nunca entendeu muito bem o motivo das coisas, né? Não, mas porque o Dunga achou que... O Dunga falou o seguinte, que estavam querendo, tinha alguma parte da imprensa que estava querendo tirar o Luiz Fabiano, né?
E não era verdade, assim... E ele tinha até jogado bem nesse dia. Hã? O Luiz Fabiano parece que tinha jogado bem. O Luiz Fabiano estava vindo bem dentro da Copa do Mundo. E a questão, assim, é que a verdade é que o Escobar pode discordar. Simples assim. Ele tem o direito, assim como qualquer um de vocês pode discordar. A questão é, assim, é isso. É a questão da reação do Dunga quanto ao problema que ele falou. Pô, você tem algum problema e tal? Aí começou aquela coisa toda, mas... que bom, assim, que os dois, já conversei com o Dunga, conversei com o Escobar, não tem mais nada guardado no coração, só espero que um dia eles venham a se falar. Agora, eu precisava realmente estar junto com o Dunga, eu precisava, de todas as formas, de vez em acalmá-lo, mas, ao mesmo tempo, assim, estar com ele em todas as decisões. E estava com ele em todas as decisões. Eu lembro que eu mesmo basicamente, eu entrei na frente do Dunga quando teve a convocação, quando estava Neymar e Ganso fora. Eu falei, pô, é um absurdo você comparar, porque foi um repórter, um amigo nosso, inclusive, também Serginho, também o Sérgio, da rádio, ele falou, a gente pode comparar Neymar e Ganso com Pelé e Garrincha. Eu falei, aí não, pelo amor de Deus. E com o passar do tempo, dá para ver claramente que não tem a menor possibilidade de comparar Pelé e Garrincha. Quer dizer, comparar Neymar e o Ganso. O Neymar, naquela época, era muito jovem. Como a gente tinha tido a experiência com o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno foi, mas acabou não jogando. Por quê? Porque faltava alguma coisa nele, faltava uma maturidade para ele poder entrar. Tanto que, no final, quem entrou foi o Viola, né? Então, só que o Ganso estava num momento muito diferenciado. O Ganso bateu o escanteio para ele mesmo. Você vê que é uma final do Paulista ali, para ganhar tempo. Quer dizer, era um cara diferenciado. E eu cheguei a comentar com o Dunga, falei, pô, o que você acha? Ele falou, Jorge, como a gente tem já uma forma de trabalhar que a gente não vai levar ninguém que a gente não testou, não tem condição. Eu falei, porque até o último momento eu falei para ele, cara, pensa bem, talvez um ou outro jogador dá para a gente deixar de fora da lista. E o Ganso é um cara diferenciado. Ele falou, não, vamos manter. E eu tive que comprar a ideia dele mesmo. Então, fomos até o fim, tanto que eu discuti com... Não é que eu discuti, eu fui muito mais áspero. Aí eu entrei como um Dunga ali, né? O mais áspero contra o Serginho, que não deveria ter feito daquela forma. Me arrependo muito de ter feito de uma forma tão incisiva assim. Mas, para mim, foi um absurdo ele querer comparar Neymar e Ganso com Pelé e Garrincha. A gente pode falar sobre isso, inclusive, agora, né? O que você acha? Neymar. Neymar e Vinícius Júnior. A gente está falando aí de bola de ouro, né? Que pode ser que venha para o Vinícius. O que você acha primeiro disso? Você acha que ele tem condição? Eu acho justo pelo que ele está fazendo hoje no Real Madrid, que ele vem fazendo na seleção. O último jogo que ele não foi tão bem assim, mas é um jogador diferenciado. É um jogador que tem sido extremamente decisivo num dos melhores campeonatos do mundo e foi decisivo principalmente num jogo importante de Champions. Então, é realmente um jogador extraordinário, desse nível de Neymar, de Ronaldinho, de Romário, de Bebeto, de Ronaldo. Esse nível de Zico. Ele é um jogador realmente diferenciado. São os caras assim, diferenciados mesmo, fora de série, e que merece realmente uma bola de ouro. Né? Lamentável até agora o Neymar não ter ganho. Mas o Vinícius Júnior na seleção não rende igual. Então, acontece com alguns jogadores o rendimento dele não ser... Por exemplo, ele pegou um lateral muito forte na marcação, um lateral muito bom, né? Na marcação. Ele realmente, assim, muito rápido. Não estou lembrando o nome do lateral aqui. Mas... Jorginho. Não, mas foi agora, esse último jogo. Ele pegou um lateral extremamente excelente marcador. Né? Por outro lado, eu acho que ele deveria ter buscado, de repente, assim, se está difícil no 1 para 1, de repente uma infiltração, de repente mais por dentro, de repente de pegar os zagueiros. Mas ele é um jogador extremamente importante para a seleção. O Neymar ainda faz falta? Faz falta. Cara, o Neymar fez uma grande Copa do Mundo. O Neymar foi o protagonista da seleção brasileira na Copa do Mundo e nós perdemos por um erro de posicionamento. Eu estava vendo claramente o Tite pedindo para ficar, o Fred fez uma infiltração e o Pedro que deu o passe para o Fred. Uma inversão de valores ali, era para estar o Fred por trás, o Pedro à frente, o Pedro que deveria... Tudo bem que o Pedro é um jogador mais de jogar em cima dele, não no espaço,
Tudo bem que se o Fred fizesse o gol, a gente estaria vibrando aqui, que teria passado pela Croácia, mas o certo era se manter posicionado. E o Tite estava acabando de falar essa situação, tanto que quando aconteceu o gol, o Neymar deu uma dura no Fred. Pô, falou, o que você foi fazendo lá na frente? Exatamente. E ele estava no auge, estava no melhor momento dele, porque ele encontrou esse equilíbrio desse jogador no 1 para 1, do grande construtor, do homem do último passe, mas o cara que estava decidindo o gol que ele fez. Então, assim, ele estava no melhor momento da carreira dele quando aconteceu, infelizmente, o gol que nós tomamos e aí acabou indo para os pênaltis e a gente perdendo. Então, eu acredito muito que se ele se focar, se ele realmente estiver completamente decidido em que essa provavelmente deve ser a última Copa dele e que ele tem que dar tudo. E foi bom ele estar lá, ver o jogo, estar com a galera e tal, e que ele vai sentindo esse clima para, ao mesmo tempo, voltar para isso e que ele possa se cuidar, né? Porque, infelizmente, assim, ele vive um momento diferente. Os mesmos erros que ele cometeu, o Romário cometeu, o Renato Gaúcho cometeu, e tantos outros aí que eram da Night aí, cometeram. Só que, na época, não tinha. Ninguém viu o Renato Gaúcho, ninguém viu o Romário. Só que todo mundo vê o Neymar, ao ponto de uma mulher filmar o cara e bater no cara para tentar ver se o cara batia nela. Assim, um absurdo. Né? Por quê? Porque a gente está numa época totalmente digitalizada, de mídias sociais. Então, ele tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas eu, sinceramente, acredito muito. Mas eu gostei demais da postura do Dorival, assim que o Dorival chegou na seleção brasileira, que ele falou, se o Neymar estiver bem, eu conto com o Neymar. Se ele não estiver, eu não conto com ele. Ponto, é isso. O Neymar precisa entender. Ele é muito importante, desde que ele esteja bem, desde que ele realmente demonstre que ele é muito importante para a seleção brasileira. Ele seria titular em 94? Puxa vida... eu creio que sim, só não vou dizer onde. Essa é a questão. Não, aí não. Aí fica difícil. Pô. Vamos lá, no meio-campo você tinha o Mauro Galvão e o Mauro Silva e Dunga. O Neymar é um cara, que eu tô falando, é um cara extra-série. Talvez, como 10, como grande, no lugar do Mazinho. Construtor, talvez no lugar do Mazinho ou no lugar do Raí, mas se ele tivesse realmente antes jogando e tal, poderia ser. Só que talvez não encaixasse como não encaixou o próprio Raí. O Raí não encaixou tão bem assim na Copa do Mundo. Tanto que entrou o Mazinho. Para mim, foi assim... Lamento muito pelo Raí, porque o Raí é um dos grandes nomes da seleção nas eliminatórias, jogando pelo São Paulo, sendo bicampeão do mundo com São Paulo. Mas, realmente, dentro da Copa do Mundo, todo mundo esperava um Raí mais construtor, um Raí, aquele cara decisivo, e não aconteceu. O Mazinho, ele foi muito tático para o time, ao ponto de me liberar muito, porque eu sabia que eu tinha o Mazinho para me cobrir. E eu voltava por dentro, fazendo a do Mazinho. Então, essa é uma questão que o Raí não fazia isso. O Raí não cobria tanto. A gente pôde liberar, com o Mazinho ali, fazendo 2 linhas de 4, a gente pôde liberar Bebeto e Romário. Esses caras estavam muito preocupados. O Bebeto ainda voltava um pouquinho mais do que o Romário. Mas a gente estava tranquilamente, assim, deixava esses caras somente para contra-ataque, para construção ofensiva. Então, assim, o futebol mudou completamente. A seleção de 94, ela tinha tudo isso. Ela conseguia construir com toques curtos, saindo, construindo, até chegar o último passe, como aconteceu para o Romário, do Romário dar o passe para o Bebeto infiltrar e fazer o gol contra os Estados Unidos, mas também numa ligação direta, que o Aldair fez direto para o Bebeto, que o Bebeto entrou contra a Holanda, e era um time extremamente também vertical. Se a gente precisasse de um contra-ataque em velocidade, a gente conseguia fazer. Mas tinha 2 laterais maravilhosos, né? A gente tinha... É porque a gente tinha um volante que liberava a gente. O Mauro Silva, junto com o Márcio Santos e Aldair, com a qualidade dos dois, era uma tranquilidade, que ele falava, Jorginho, pode sair. Além disso, você sabe que o Mazinho, quando você ultrapassar, o Mazinho já vai estar um pouquinho mais por trás. Então, o Mazinho já vai fazer a sua. Que também foi Mas lateral. se precisar, o Mazinho faz a minha e eu saio aqui. Era mais o Dunga ficava mais do meu lado, só que o Dunga era muito construtor. Né? Falavam que o Dunga era pé duro e tal. O Dunga não errava um passe. Dunga não errava um passe de 3 dedos. Quantas vezes ele pegava uma bola centralizada ali e já dava para mim de 3 dedos. Ele já sabia que eu ultrapassava. O último gol da Copa foi cruzamento do Jorginho, do Brasil na Copa. Foi contra a Suécia, né? Isso.
Dizem que você errou um montão até acertar aquele, é verdade? A realidade, assim, depois de alguns meses, eu vim ver a narração. Aí é uma maldade. Do Galvão Bueno. Gosto pra caraca do Galvão Bueno, amigo nosso. É um dos, assim, pra mim, o maior narrador de todos os tempos. Melhor narrador. Teve vários outros também, fera, maravilhosos. Mas ele é um cara fantástico e que marcou a minha história já a partir da base ali, da sub-20, né? Sendo sul-americano, mundial e depois na seleção principal. Mas ele não acreditava em mim naquele momento. E eu fui vendo novamente, eu tenho até uma palestra que eu coloco essa situação, até peço, né, licença a ele para poder colocar essa situação na minha palestra, mas eu falo assim, porque no final de tudo, ele fala assim, saiu por onde ninguém esperava. Porque ele vinha falando o tempo todo, Jorginho não está bem, Jorginho, por cima não dá, Jorginho, por favor, já falei. Aí de novo, Jorginho por cima. E de novo eu fui lá por cima e eu consegui fazer o cruzamento que ganhamos de 1-0 da Suécia. O que eu procuro tirar de proveito disso e de ensinamento é de que a gente não pode desistir daquilo que a gente é bom. A gente sabe que a gente tem uma virtude, você sabe que você é muito bom. E você está fazendo hoje um podcast, Sérgio, né? Fazendo com cola aqui, mas você sabe que é muito bom. Eu te acompanhei a sua vida toda e você tem um potencial maravilhoso. Fechou uma porta aqui, outra se abre ali. E a partir disso aqui, com certeza, muitas portas vão se abrir. E é o que eu acreditei naquele momento. Eu falei assim, claro, não estava ouvindo o Galvão porque eu estava em campo. Mas eu sabia que, apesar de eu ter tentado mais de 10 vezes um cruzamento e que não tinha dado certo, se eu tivesse a oportunidade de olhar o cenário da área, porque até então eu não tinha conseguido olhar o cenário da área como estava. Nesse momento, e eu tenho isso passo a passo na minha palestra, o Bebeto pega a bola, dá um tapa para mim, e ele já, automaticamente, quando ele faz assim, já com a parte externa do pé, ele já vai para a área. Por quê? Porque ele já sabia que poderia vir coisa boa. E tá entrando o Raí no primeiro pau, o Raí tá vindo assim, quase que na marca do pênalti, mas vindo pro primeiro pau, o Zinho entrando na área e o Romário no segundo pau. Quando eu vi o Raí puxando o primeiro pau, cara, é uma coisa assim de milésimos, de centésimos assim, de segundos. Eu pensei assim, cara, eu vou tirar do Raí, porque normalmente eu tiro do primeiro homem. E eu fiz o cruzamento e os dois zagueiros acompanharam o Raí. E o Romário subiu sozinho, né, entre os dois zagueiros e o lateral direito e conseguiu dar uma cabeçada fantástica também que ele deu. Cabeçada para baixo e o Ravelli não teve a menor possibilidade. E afinal? Como é que foi sair logo no começo, cara? Muito triste, pelo amor de Deus. E foi um jogo muito tenso, né? Foi. Eu reassisti esse jogo ontem, te falei. Eu reassisti esse jogo ontem no YouTube. É muito tenso, muito. Cara. Primeiro que muita gente não fala. A gente jogou meio-dia num sol de 40 graus. Então, a sensação térmica provavelmente ia a uns 45. Muito, mas muito quente. Então, começou o jogo, infelizmente eu tive uma contusão com 18 minutos, saí com 22 minutos. Eu tive um estiramento muscular no anterior de coxa. Eu tinha acabado de fazer uma grande jogada, entre dois zagueiros, eu não lembro exatamente o nome do lateral esquerdo da Itália. Driblei entre o zagueiro e o lateral. O zagueiro não, o ponto e o lateral. Só que a bola ela caiu um pouco para a minha esquerda. E eu não quis bater de esquerda. E eu fui dar de 3 dedos. Quando eu dei, abriu uma brecha grande na coxa. Eu tentei ainda permanecer em campo. E aí eu até passei no banco e falei assim, Cafu aquece. Aí depois o Parreira brincando comigo, pô, te escalou o Cafu? Eu falei, tu ia botar quem, pô? Só tinha o Cafu para botar, não tem jeito. O que passa na cabeça quando vê uma contusão dessa que você sabe que não dá para continuar? Foi muito triste. Eu chorei depois, assim, eu me segurei ali, então eu saí triste e tal, fui para o vestiário, aí fui pro banco, fiquei assistindo o tempo todo, o primeiro tempo no banco, e depois que eu fui pro vestiário no intervalo, tomei um banho, eu chorei muito, muito mesmo, com muita tristeza, aquela tristeza no coração, parecia que eu tinha perdido alguém da minha família, né? Aquela coisa que a gente não consegue controlar o choro. Depois eu consegui me recompor e voltei pro segundo tempo já melhor e fiquei só pedindo a Deus para que a gente pudesse ser campeão ali, mas foi muito tenso, né? Até mesmo porque a gente sabia do potencial da Itália, sabia do potencial do Baggio, dos jogadores da Itália, que a qualquer momento o Massaro poderia decidir o jogo.
mas a coisa estava caminhando realmente para os pênaltis, e aí era um problema, né? A gente sabe que pênalti tudo pode acontecer e, graças a Deus, a gente conseguiu. Você era um dos que bateria pênalti? Eu seria o sexto. O Bebeto era o quinto, eu seria o sexto batedor. O nosso melhor batedor era o Márcio Santos, que perdeu o pênalti. Que perdeu, O Romário falou, eu vi uma entrevista recente dele, que ele não treinou. Ele foi o único que não treinou pênalti nesse dia. O Romário, na realidade, ele seria um dos 5, mas ele normalmente não era o batedor de pênalti, né? Ele só bateria o pênalti se estivesse precisando de gol para poder entrar na artilharia, né? Então, se tivesse um pênalti no jogo, provavelmente ele bateria por causa da artilharia, ou ele ou o Bebeto, né? Quem tivesse com mais gols, assim, esse era o trato, porque também são 2 jogadores que batiam muito bem. Mas o Romário não era aquele cara assim, que ele mesmo ele não se sentia tão confiante assim. E ele falou, quando ele foi caminhando assim, meu irmão, não passava uma agulha, meu irmão. Naquela hora que caminha, existe alguma coisa ali? O jogador fala alguma coisa ou não? Ele se concentra e vai ele sozinho? se concentra e vai. Eu lembro que eu falei com o Dunga, eu falei, e aí, parceiro, como é que você... Ele falou, cara, passa um filme na minha cabeça assim, se eu perder, por causa de ele sofreu muito de 90 para 94. A gente tem que entender esse contexto todo. Ele foi chamado da Era Dunga, é uma era... Uma seleção que foi chamada Era Dunga, que era uma seleção ruim, que era uma seleção que não ganhava e tal. E mesmo ganhando em 89, né? Ganhando bem, né? A Copa América de 89. Mas ele sabia que ele poderia ser massacrado se ele perdesse o pênalti. Então passa todo esse filme na cabeça dele, mas ao mesmo tempo ele falou, não, mas eu sou um cara firme, eu sou um cara que eu vou conseguir, né? O meu objetivo, eu sei bater desse jeito. Aí como ele bateu ali, né? Ele batia mais do lado esquerdo do goleiro, do lado direito dele, forte, bem seguro. E foi maravilhoso, né? E ali, quem perdeu o pênalti? Foi o Baresi. Não, na Itália foi Baresi, Massaro e Massaro. Só o trio mais... De qualidade. O Baresi, o Massaro, provavelmente, junto com o Badi, era o batedor de pênalti. O Badi ficou por último ali para ser o grande nome, naturalmente, né? Mas ele vem de uma contusão e tal. Isso aí o do Dunga foi o último do Brasil, né? O do Dunga foi o último e depois o Badi perdeu. E o Taffarel já tinha fama de pegar pênalti, desde a Olimpíada. Exatamente, desde as Olimpíadas. Em 88, na semifinal, ele pegou pênalti. E ele estava muito bem. Né? O Taffarel é um goleiro diferenciado. O Taffarel jogou vôlei, né? A base dele foi muito vôlei. Então ele tinha uma impulsão. Você vê que o Taffarel ele nunca foi aquele goleiro de fazer grandes defesas, de enfeitar uma coisa, de esperar o momento para saltar. O Taffarel ia para a bola e fazia assim, tuf. Acabou, chutava para gol. Essa é a grande diferença. Quando você olha para trás e você vê um goleiro assim, que faz as coisas difíceis serem muito fáceis. Então, uma bola para ele vai, tira aqui com a mão. Se não é para saltar, ele não vai saltar. Se não é para fazer uma grande ponte, ele não vai fazer uma grande ponte. Então, assim, o Taffarel estava muito bem. E isso, para os jogadores da Itália, e que conheciam ele muito bem, ele estava jogando na Itália na época, então sabiam que ele era um potencial muito grande. Você falou de 2 personagens nos pênaltis, Romário e Dunga, que acabaram meio que sendo personagens ali de toda aquela Copa, tão diferentes e um agradecendo ao outro. Como é que era aquele dia a dia dos dois? Era maravilhoso, assim, o Dunga... Era engraçado. Eles dividiam um quarto? Eles dividiam um quarto, e o Dunga segurou o Romário, né? Isso que eu ia perguntar. Baixinho é fogo. O problema do Baixinho era mulher e dançar. Ele gosta de dançar, pô. Aí gosta de... Mas só que não vai dar para dançar. E aí o Dunga segurava ele mesmo e falava, cara, não pode e tal. Para você ter ideia, eu era o presidente da caixinha. E eu era o primeiro a chegar no ônibus para poder ver quem chegasse atrasado, aí começava a pagar ali, era $50 por minuto. E o Romário era o segundo a chegar, para ver o foco que ele estava. Ele falou, você é o melhor do mundo. E ele estava muito, mas muito focado. Então, o Romário era o primeiro a chegar. Quando terminava o treino, ele ficava sempre fazendo as finalizações dele, cruzamento, finalização, quantas vezes eu cruzei para ele, com finalização. Vim fazer isso depois de muitos anos no Vasco, 2000, 2001... no Vasco. Por quê? Porque ele tinha muito foco em realmente querer ser o melhor do mundo. E o Dunga foi extremamente importante pelo que ele jogou, pela liderança dele, é um cara muito líder, chamava a atenção de todo mundo. Ele errava também, e isso era muito bom, porque a gente brigava, tinha várias vezes que a gente discutia, pô, você está me cobrando, mas eu também quero que fique ligado nisso e tal. Atenção com a minha cobertura, por exemplo, né? Mas na questão do Romário, ele foi muito importante, porque Ricardo Rocha, seguraram o Romário mesmo, para que o Romário não fizesse nenhuma besteira lá, né? E foi bom, foi muito bom.
Vamos falar do Flamengo? Eu queria falar de 87. Vamos. Você é campeão brasileiro ou da Copa União? Eu sou campeão brasileiro e da Copa União, e qualquer Copa que eles botarem o nome lá, mas sou campeão brasileiro. Não é o esporte. Pode falar o que for, mas eu já tive 2 oportunidades de ir para o esporte, mas não pude ir porque eles queriam que eu falasse que o esporte, né, era campeão. Eu falei, impossível, impossível. Então, o esporte realmente, assim, é um time que eu respeito bastante. Tive lá com o Vasco em 2022, já tive um outro problema com eles, porque entrou torcida em campo, foi uma loucura, o segurança liberou. E foi realmente, então, quer dizer, realmente é um local onde que eu vou. Eu gosto demais do povo de Recife, do povo pernambucano. Mas é um clube que, infelizmente, eu não tenho a menor possibilidade de jogar, porque campeão brasileiro de 87 é o Flamengo. Apesar da CBF falar que não é o Flamengo. E na final vocês pegaram o Inter, que tinha o Taffarel, né? Exatamente. E muito bem, né? Muito bem. A gente conseguiu furar toda esse bloqueio de Taffarel, essa barreira, esse grande jogador, grande goleiro. Gol do Bebeto, Gol do Bebeto. Ele saiu, o Taffarel tentou abafar, mas não deu tempo. O Bebeto chegou, o Bebeto era muito rápido, né? Ali, talvez ele não conseguiu calcular realmente o tempo da bola, ele tentou abafar, mas não conseguiu. Teve um jogo que desse campeonato que eu lembro bem, e acho que foi o jogo que mais me despertou. Assim, o primeiro jogo que você tem memória, né? Que foi aquele Flamengo e Atlético Mineiro. Você não jogou? Não, o primeiro jogo não. Lá foi o Leandro II. O Leandro II que jogou. Foi um jogaço. Eu estava machucado. Eu tive uma pequena contratura no adutor. Você já falou aqui sobre o Leandro. E o Zico? Como era jogar ao lado do Zico? Cara, foi uma honra, um privilégio muito grande. Quando eu cheguei no Flamengo, ele já tinha saído há 1 ano. 1 ano depois, ele voltou em 85. Para mim, foi uma honra muito grande ter jogado. Para mim, jogador, não precisa falar. Melhor jogador de todos os tempos, daquele que eu tive a oportunidade de jogar a favor. Não teve ninguém parecido com ele. Mas, assim, o atleta, o homem Zico é admirável. Realmente é um cara que eu nunca vi ninguém igual. Eu nunca vi um atleta ser tão dedicado quanto ele. Para você ter ideia, quando ele sofreu aquela contusão contra o Bangu, em 85, ele já era rico, ele já tinha a vida dele, mansão na Barra. Ele morou na concentração ali em São Conrado. Ele ficou com a esposa dele lá, eles dormiam lá porque ele queria recuperar para ir para a Copa de 86 e ele conseguiu, né? Então, assim, realmente é um cara extremamente diferenciado e como pessoa. O Zico, até hoje, se você chegar, eu chego perto dele e me sinto um torcedor. Né? Eu me sinto ainda... É uma honra poder estar perto do Zico. Pela simplicidade dele e, ao mesmo tempo, pela inteligência dele de tudo que ele viveu dentro do futebol e a paixão que ele tem pela bola. É um cara que, mesmo depois de parar, ele consegue colocar 70 mil pessoas no Maracanã. Só ele, só o Zico consegue isso. Nenhum grande ídolo, outro grande ídolo, porque ele se manteve dessa forma, com a simplicidade, atende todo mundo. Então, onde que a gente chega, o Zico atende as pessoas, dá autógrafo, tira foto, sorrindo e tal. Ele é diferenciado. Eu ia te perguntar quem foi o jogador que você mais admirava, que jogou contigo, mas eu já vi que é o Zico. É o Zico, com certeza, com certeza. Tiveram, naturalmente, para mim, como lateral, o Leandro, para mim, foi o meu grande ídolo, o meu grande exemplo. Eu sabia que eu não tinha a menor possibilidade de ter a técnica e a habilidade do Leandro. Tem até uma coisa que eu conto sempre, né? Que uma vez eu estava na fisioterapia junto com o Leandro, eu estava numa maca, ele estava na outra. Ele estava com o filhinho dele, devia estar uns 3 anos, o filhinho dele. Aí ele falou assim pro filho dele: filho, sabe quando o Jorginho vai jogar igual o papai? Eu olhei para ele assim. Aí ele falou: tô brincando, tu tá jogando pra caraca, daqui a pouco você vai estar sendo convocado para a seleção principal e tal, mas sério, ter a minha habilidade, a minha técnica vai ser difícil pra caraca. E é verdade. Só que aquilo ali trouxe para mim um grande desafio. Eu falei, cara, é verdade. Caraca, ele tem uma habilidade assim
incomum, não é uma coisa normal. Ele tinha o que eu falo. O Zico, o Leandro é um Zico de lateral e de zagueiro. Por quê? Ele fazia o que o Zico fazia no meio, ele fazia de zagueiro e fazia de lateral. E com o joelho ruim. Driblava com o joelho ruim, arrebentado, todo arcado, driblava com as duas pernas, sabe a bola parava no peito dele, parava no pé dele, e a tranquilidade que ele tinha para sair jogando. Se ele estivesse no futebol de hoje, ele com certeza seria o cara que encostaria ali junto com o goleiro para sair, para dar o tiro de meta, porque ele ia construir, ele não ia errar um passe. Ele ia tranquilamente conduzir quando tivesse que conduzir, ele ia dar o passe quando tivesse que dar o passe, ele ia driblar, por exemplo, o atacante para construir a jogada desde o tiro de meta. Então, o Leandro também, para mim, é um cara diferenciado. Tiveram outros, um cara também tão atleta, Rogério Ceni. Rogério Ceni foi goleiro no São Paulo em 99. Ele era o primeiro a chegar, último a sair. O cara dedicadíssimo, e é um cara que criou uma história maravilhosa porque só jogou no São Paulo. Então, é um cara que eu admiro muito também. Hoje está fazendo um excelente trabalho no Bahia. Então, é um cara que eu tenho um carinho muito grande pelo profissional que era. E eu lembro que alguns atletas falavam assim, Rogério Ceni, é meio X9, porque fica com a diretoria. Não, ele não estava com a diretoria. Ele era São Paulo. Ele queria o bem de São Paulo. Ele brigava, se tivesse que brigar com qualquer jogador para que o São Paulo desse certo, ele fazia isso. Então, é um cara que também marcou a minha vida como um profissional, e além da capacidade dele, batia falta e tal, e foi um dos melhores batedores de falta aí de todos os tempos e um dos melhores goleiros também. Valeu? Valeu. Fechou. Valeu, meu parceiro. Bom demais estar com você. Bom demais te conhecer também. Adorei. Prazer Prazer meu. Muito bom estar com vocês. Foi bom.